Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? O maná descido do céu. Todos os dias o Senhor nos envia a palavra para que a gente possa alimentar o nosso espírito e ter uma reflexão, né? Fazer uma reflexão do nosso dia, uma reflexão da palavra que Ele nos envia e que ela venha abençoar grandemente as nossas vidas, pois a palavra de Deus é poderosa para nos abençoar, nos transformar e nos dar vida e nos libertar, porque é conhecendo a verdade que nós nos libertamos, amém? O devocional de hoje conta aqui no livro de Salmos, o capítulo 4 e o versículo 3, que vai dizer assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Amém? Aqui é uma oração de Davi no meio da sua angústia, né? Davi estava sempre fazendo orações a Deus, principalmente quando ele estava passando pelo vale, pelas lutas e pelas dores. Davi sempre direcionava o seu clamor para Deus, porque ele sabia que só Deus poderia resolver o seu problema. Então Davi estava aqui clamando a Deus. Esse salmo é um salmo de clamor a Ele, de oração, né? Davi estava levando as suas dores, os seus temores diante de Deus, para que Deus viesse resolver os seus problemas e as suas confusões, né? Da qual ele estava passando ali na hora. E o versículo fala: saber, pois, que o Senhor separou para si aqueles que são piedosos, né? Todas aquelas pessoas que são justas e honestas são pessoas de Deus, pessoas que são separadas por Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo foi um escolhido de Deus, ele foi separado, pois ele foi um homem piedoso, um homem santo, um homem puro e justo. Ele foi separado para cumprir uma missão aqui na terra e ele cumpriu essa missão, né? Ele foi o único homem puro e santo que pisou aqui na terra, que não cometeu e que não teve pecado algum. Então nosso Senhor Jesus cumpriu a sua missão de vir trazer a mensagem do Evangelho para as pessoas e de morrer pelos nossos pecados. Então nós devemos viver a nossa vida sendo fiéis e obedientes a Deus, né? Olhando sempre para Cristo, vendo como foi a vida de Cristo, né? Como ele foi piedoso, como ele foi fiel, como ele foi honesto. Olhando para a vida de Davi também, né? Davi foi um homem falho, cheio de defeitos, cheio de pecados. Ele não foi como nosso Senhor Jesus, porque Jesus é o único, né? O único santo que pisou aqui na terra. Mas Davi fazia de tudo para agradar a Deus. Davi fazia de tudo para estar na presença de Deus. E nós devemos fazer da mesma forma, devemos fazer de tudo para estar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus, anelar pela presença dele. Davi sempre fazia isso. Davi cantava salmos de louvores e adoração para Deus, porque ele almejava sempre a presença de Deus na vida dele. E Deus sempre atendia o clamor de Davi. Aqui é um salmo de clamor, né? Deus atendia os louvores, recebia os louvores de Davi e atendia os clamores dele. E Deus aliviava, arrancava a angústia e a dor na qual ele passava. E da mesma forma Deus faz conosco. Quando a gente direciona nossos clamores, as nossas dores diante de Deus, Ele atende o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele escuta as nossas dores e as nossas angústias, por mais que a gente muitas das vezes não conseguimos falar, né? Tem dores que é tão difícil que a gente nem consegue falar, mas Deus ouve o grito do nosso coração, Ele ouve o grito da nossa alma. Basta a gente se direcionar para Ele, estar na presença dEle, buscar a presença dEle, estar ali constantemente sendo fiéis e obedientes a Ele, né? Que Ele vai atender o nosso clamor, Ele vai ouvir a voz de choro do nosso coração, pois Deus sabe tudo que a gente vai falar, muitas vezes até antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar, né? Porque ele conhece o íntimo do nosso coração. Então Davi sempre fazia os seus clamores para Deus. Ele não clamava para as pessoas, ele não
clamava para os outros, era somente para Deus. Era Deus quem ouvia o clamor dele, era Deus quem atendia os clamores deles, que recebia os clamores de Davi. E Davi era sempre vitorioso. Davi sempre tinha resposta de Deus, porque ele confiava em Deus. Então o segredo é a gente ter fé, é a gente ter confiança que por mais que sejam difíceis as lutas e as situações, Deus está conosco, porque a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente clama aquele que tem o poder de transformar as nossas vidas. A gente clama para aquele que tem o poder de mudar qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, só Deus tem esse poder de transformar e de mudar vidas. E a gente tem que clamar e de se chegar até Ele em nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina na sua palavra: quando for pedir algo, peça em meu nome, peça em nome de Jesus. Então, quando a gente estiver aflito e angustiado, clame em nome de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado fiel e justo. Ele vai ouvir o nosso coração e Ele vai chegar diante de Deus e clamar por nós, porque a palavra do Senhor fala que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos de Cristo, nós somos as ovelhas que Deus deu para Cristo, então nós fazemos parte do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele vai querer cuidar bem das suas ovelhas, Ele vai sempre pedir ao Pai o melhor pelas suas ovelhas, Ele vai querer sempre fazer de tudo para conduzir as suas ovelhas no caminho correto. O erro é nosso, né? Muitas vezes a gente que sai dos caminhos de perto do nosso pastor, a gente se afasta um pouco, muitas das vezes, do redil ali, né? Do nosso mestre, e às vezes a gente acaba sofrendo, buscando coisas que Deus não queria para nós, que o nosso pastor não daria para nós. Mas quando a gente se arrepende, se volta para Deus e pede perdão, Ele nos perdoa. Clame a Deus de todo o coração. Se você está passando por algo muito difícil, você está aflito e angustiado, como o salmista Davi estava aqui, clame a Deus e pode ter certeza absoluta que Ele vai ouvir e vai atender o seu clamor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua presença no dia de hoje. Obrigada por cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, ouvindo essa oração, que ouviram essa mensagem, que elas venham ser abençoadas, que o Senhor venha atender o clamor, Pai, de cada pessoa que está sofrendo agora neste momento, que o Senhor venha ao encontro de cada uma, Pai. Dá um abraço de cura, de paz, de amor, de perdão, de vida, Pai, de vida eterna, que o Senhor possa libertar de vícios, que o Senhor possa libertar, Pai amado, de todo o mal, que o Senhor venha guardar e proteger a cada uma. Protege a nós, a nossa casa e os nossos, Pai amado. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.